Oi, eu sou a Lucrasa e eu vim contar algumas coisas que têm acontecido na minha vida. Bom, gente, hoje eu tô aqui com uma convidada especial, aproveitando o mês das mães, com a minha mãe, Estela Mares Bittencourt. Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês e um pouco tímida aqui, mas vou falar. Ah, nós duas tímidas, né? Mas a gente vai falar sobre hipnose, que eu comentei no último vídeo. Até perguntei lá no Instagram quem conhecia de hipnose ou não. Algumas coisas básicas para desmistificar e pra gente também trazer um pouquinho de informação sobre o que é hipnose. Então, assim, primeiro eu quero que você conte, mãe, como que chegou a hipnose na tua vida. Então, meu nome é Estela Mares Bittencourt, eu sou mãe da Luana e vou contar um pouquinho, de forma mais sucinta, né, a minha caminhada dentro da hipnose, né. Eu de formação sou advogada, advoguei durante muitos anos, advogo até hoje. E na advocacia a gente vai ter também a presença da hipnose forense para investigação. Mas no período da advocacia não cheguei a trabalhar diretamente com isso, mas tinha informação a respeito disso, do trabalho da hipnose em relação à mente humana para resgate de memórias, né? Isso na hipnose forense. No decorrer dos anos, mais ou menos há uns 5 anos atrás, 2015, tá tentando lembrar, 2016. 2015, uns 5 anos, eu comecei a estudar para concurso público e achei vários vídeos de técnicas de hipnose para melhorar a memória, para entender esse processo mental com o estudo dentro da neurociência também. Como funciona esse processo mental das memórias, né? E aí fui me aprofundando, comecei a achar no YouTube vários vídeos de alguns professores que depois eu vim a ter aulas com todos. E me apaixonei pelo tema, Luana. E alguns deles a gente vai deixar aqui também na descrição do vídeo para vocês poderem conhecer também. Isso, eu posso citar como foi o primeiro curso que eu fiz, que é do professor Antônio Carreiro, que daí da hipnose não verbal, com as técnicas de toque Charcot, Guilherme Alves, que foi meu primeiro mestre mesmo, meu primeiro professor de hipnose prática e clínica. Que é uma pessoa extremamente querida e extremamente acessível, né? E uma coisa que eu queria dizer dentro disso, quando a mãe começou a estudar, quando ela trouxe o tema pra mim, eu fiquei, hipnose, tipo, leiga, né? Não sabia sobre o assunto. Por isso que é importante a gente trazer, porque tem muito mito dentro da hipnose, né? Exatamente. Então explica pra gente o que é a hipnose. Isso. Então, a hipnose, como eu disse, se a gente for pensar no tema, ele é um tema antigo. Como disse a Luana, foi muito mistificado durante grande período, mas nós temos os conselhos, né, das profissões. Então, o Conselho de Medicina aceita a hipnose como uma das práticas que pode ser utilizada. Inclusive em São Paulo, o Hospital das Clínicas. Isso, o professor Fábio Puentes tem um projeto, né, um trabalho dentro do Hospital das Clínicas para controle de dor, inclusive o termo médico para quando coloca a pessoa em estado, digamos, alterado de consciência de forma química, né? Se você lê nas bulas dos remédios psiquiátricos, né? Exatamente, vai constar que você fica no estado hipnótico, né? E o que é esse estado? Então, é um estado, como estado de sono, é um estado físico, não é um poder natural. Da mente que o hipnólogo vai te possuir, não, assim. Tanto que a hipnose, ela não é uma terapia, né? Ela é um estado. Eu posso é uma ferramenta, É uma né? ferramenta. Se for pegar meditação, em que estado a gente entra durante a meditação? Estado de hipnose. Transe, né? O transe hipnótico. Que estado a gente entra quando está muito focado? É muito comum esse exemplo na hipnose quando a gente está assistindo um filme e você fica focado no filme e de repente você passa a sentir emoções. A gente entra em transe muitas vezes por dia, né, mãe? Em várias situações que a gente nem percebe, a gente está em estado hipnótico. Exatamente, Luana, 6 a 7 vezes ao dia, mas essa conta também é aleatória. Mas se fosse dizer em torno de 6 a 7 vezes por dia, a gente estaria em estado de transe. Mas James Tripp, que também foi um professor, que é da Inglaterra, da hipnose não verbal. É importante dizer que a mãe fez cerca de uns 15 cursos? Muito mais.
Foram A mãe mais, fez muito, foram fora mais os online, cursos né? Os presenciais, fora os eu online. não posso deixar de citar aqui o Alberto Delíssola, né? Que Fábio ele Puentes, divulgou Alberto muito, Delíssola. que foram dois divulgadores muito... Que no Brasil, uma das pessoas que mais divulgou a hipnose, acho que teríamos Fábio Puentes e Alberto Delíssola, que é psicólogo, né? O Fábio Puentes numa linha mais de palco, mas depois também acabou indo para medicina, e o Alberto numa linha, digamos, mais científica. Mas a gente não pode dizer que a hipnose ela é científica, né? Exatamente. Mas é importante dizer também que a hipnose está na nossa vida muito mais do que a gente imagina. Eu, como leiga, também não sabia, né? E a gente tem isso muito presente, por isso que eu achei importante trazer aqui. E, bom, que a hipnose é um estado focado. A hipnose é um estado de foco, concentração e engajamento. Tanto que não tem como a história que o hipnólogo domina a mente da outra pessoa. Se a pessoa não quiser... Se o hipnólogo te falar isso, é mentira. É mentira. É você mesmo que domina a sua mente, né? Essa é uma frase legal para colocar no vídeo, é toda hipnose é uma auto-hipnose. Porque nós precisamos engajar. Se dedicar, se entregar, digamos assim, entregar no sentido de engajamento no processo para que possa surtir efeito. É claro que se a gente for falar do estado no processo químico, digamos que a gente explicou da medicina, ou a gente vai ter no contexto religioso, o contexto da ayahuasca. Sim, todos a gente pode trazer um outro vídeo falando da ayahuasca, porque minha mãe também bebeu, comungou por muitos anos. Sim. E acho que é interessante a gente falar também. Porque vai estar presente também esse estado de transe. Também é uma coisa que aconteceu na minha vida. Não tem acontecido, mas aconteceu por muitos anos. A Luana é reikiana, né? Dentro da linha do reiki. Se for analisar também qual o estado em que a pessoa, o reikiano, vai passar aquela energia que é o magnetismo animal, digamos, dentro da minha linha, né? A Luana explica o reiki numa outra, quem sabe de uma outra forma, mas se você pergunta para um hipnólogo o que seria o reiki, a gente teria também presente o estado alterado de consciência. Então nós estamos falando, na verdade, de estado alterado de consciência. Por que alterado? Eu posso alterar ele ou através de químicos, como a gente falou dentro da medicina, através da medicação hipnótica, ou pelo meio da sugestão, da fala, verbal e não verbal. Então, aproveitando esse gancho, quero que você fale dos mitos que causa medo, causa meio receio nas pessoas. O principal mito da hipnose, primeiro, é que estaria ligado com algo místico. Né? Então, a pessoa que pratica a hipnose seria um bruxo, teria um poder extrasensorial, teria um poder especial. Todos nós podemos ser hipnotizados em graus diferentes. Nós temos pessoas que são mais suscetíveis, que a gente chama dos sonambúlicos, mas isso a gente pode entrar num outro vídeo. Mas eu acho que nesse momento que nós estamos vivendo desse período de quarentena, é uma ferramenta, eu chamo de hipnose como uma ferramenta mesmo. Ela é uma ferramenta fantástica para a gente recriar esse mundo interior, né? Porque a hipnose faz com que você volte para o teu mundo com você mesmo. E existe um universo maravilhoso, que supostamente é esse universo dos sonhos. Né? Tanto que a hipnose vai utilizar muito o engajamento de visualizações mentais. Então, agora aproveitando, eu quero que você explique para o pessoal quais são as práticas, quando a gente pode aplicar a hipnose, quais são as formas de aplicação, digamos assim, não é aplicação a palavra, da mas ferramenta. Da ferramenta ser aplicada. Então nós vamos ter que é o que acaba sendo mais difundido, que seria a hipnose de palco, de demonstração. Que tem muito a ver com a mágica ali, com né? O mentalismo, né? Então, uma das formações que eu tenho também é em mentalismo. O mentalista, ele tem um poder extrasensorial, não, ele tem uma mente treinada para observar detalhes e coisas e demonstrar coisas que outras pessoas não observam, mas isso é treinamento. Tem até uma série, né, na The Mentalist, que é um cara que ajuda a polícia a desvendar algumas coisas através dessa técnica. Da técnica, mentalismo e da hipnose mesmo, né? Então a gente teria o contexto de palco. Por que seria interessante o palco? Apesar que tem uma linhagem dos hipnólogos mais tradicionais que diz que não concordaria, mas a hipnose de palco, o público vai ver o potencial da mente. Porque quando você vê um espetáculo de hipnose de palco, você percebe que aquelas pessoas ali não estão fingindo, não tem como fingir. Mas muito natural. E para que toda a hipnose aconteça, só
fazendo um parênteses, é muito importante existir o rapport, né, mãe? Que é uma técnica que também vem da PNL, né, esse termo, se não me engano. O rapport é um termo tanto em francês como utilizado nos Estados Unidos, no inglês. A harmonia, a conexão entre duas pessoas, né? A programação neurolinguística, ela existe a partir da modelagem de alguns hipnólogos, hipnoterapeutas e hipnólogos famosos que nós tivemos aí, né, no percorrer da história da hipnose. E daí a programação neurolinguística, isso também requer um outro vídeo. Ou com, né, trazer alguém que... O Thales, o Cláudio Lara, nós temos o Thales Lenin também, que tem essa então, linha da PNL. Voltando um pouquinho, então é palco. Qual que são os outros? O palco, então, seria para demonstração, para a pessoa perceber o quanto a mente pode ser moldada. Nós teríamos também a auto-hipnose, que nesse período aí que a gente está passando é o que tem me auxiliado bastante. Então, a auto-hipnose, um dos focos do meu trabalho principal é a auto-hipnose, para você ficar independente e poder utilizar todas essas técnicas, essas ferramentas. A gente também deixa alguns materiais aqui de alguns mestres e professores aí. Isso, querido Miguel Coco, lá de Portugal. Coco, português muito querido. Muito sua vida com a auto-hipnose realmente muda, né? Então a auto-hipnose vai fazer você entender esse processo que vai passar da neurociência, estudo da neurociência, estudo do modelo da mente, como a mente funciona, né? Inclusive a auto-hipnose pode ajudar muito para a meditação, para a aplicação do reiki, porque quando você está nesse processo, você saber o caminho que a sua mente é o ideal para chegar naquela situação. Os gatilhos mentais, né? O que se deve, o que não se deve falar, no sentido, o famoso não, o inconsciente entende ou não entende ou não, né? Então, entender esses gatilhos mentais para lidar com pessoas, né? É bem importante, porque no final das contas somos muito parecidos também. E os gatilhos mentais são muito parecidos também. Verdade. E daí a clínica. Isso, daí a auto-hipnose, que claro, no dia a dia a gente vai utilizar, só finalizando a auto-hipnose, inclusive para treinamento físico, desportivo. Sim, né? Uma das minhas áreas de atuação também é dentro do circo. Tem especialização em alta atividade acrobática do circo e da ginástica, então a alta performance física também vai utilizar muito por um ensaio mental daquele exercício. Mas a gente está falando da atividade física, mas tudo que a gente fizer na vida, se a gente fizer um ensaio mental antes, que é imaginando aquilo acontecer, que a gente chama isso de ponte para o futuro, tem grandes chances de acontecer. Porque você já criou, e o cérebro não diferencia do que é pensado e do que está acontecendo na realidade. Já diz a física quântica, né? Vamos... daí já dá para falar bastante coisa. Daí entra numa linha mais mística, mas se a gente for pensar numa linha mais científica, como na neurociência, como o cérebro não diferencia, né, do que é imaginado, do que realmente está acontecendo, os locais da mente onde se acendem as luzinhas, digamos assim, são os mesmos. Se eu me imagino lá numa posição, por exemplo, de yoga, de alta performance, e imaginar isso na minha mente, quando eu for fazer o exercício, aquela atividade fica muito mais fácil. Porque o cérebro entendeu que eu já fiz aquilo. Então, é como se tivesse uma memória não muscular, porque, digamos, se eu não fiz esse exercício, eu não tenho a memória muscular, mas eu tenho já a forma, passo a passo, como fazer aquilo. Então, é fantástico. A gente está falando de controle da mente no sentido não místico, no sentido de você entender como a tua mente funciona e você utilizar isso no dia a dia para... inclusive para aumentar a imunidade, digamos assim. Então a gente vai ter protocolos mas como que eu posso aumentar a imunidade? Eu posso imaginar um batalhão. Mas aí a gente já pode entrar na clínica, falando dos protocolos que podem ser feitos num atendimento, né? Que não chama de paciente, chama de cliente mesmo, né? A gente chama de cliente, a gente nos chamamos de facilitadores, porque a gente... Na área de hipnoterapia, apesar de que o termo não estaria dos mais corretos, não existe uma terapia de hipnose, existe a hipnose utilizada dentro da terapia como ferramenta. É uma terapia, mas é uma auxiliar, né? Exatamente, ela é uma ferramenta auxiliar, mas comumente chamam de hipnoterapia, então as pessoas entendem que eu vou usar uma terapia utilizando a ferramenta da hipnose. Então o grande exemplo que eu dou, que para mim é uma das principais ferramentas, por uma das formações que eu tive, que foi dentro da Omni
hipnose com o Bruno Tricarico, que agora tem o Instituto Quasar, né? Com Junto o com o Pyong Pyong Lee. E o Bruno, que foi meu professor nessa área também de regressão de memória, o Guilherme Alves também, a gente resgatar memórias, né, através da ferramenta da hipnose para resolver questões lá do passado que estejam causando alguma enfermidade. Mas deixando claro que hipnose não é Regressão. não, que hipnose não é um apanhado de coisas que possa ser vendido como para prometer cura, né? Ah, sim. Não, Ninguém não é. na área de hipnose promete cura, como nem o médico E é promete porque cura. é uma autocura, na verdade. É. O hipnoterapeuta e o hipnólogo, eles só te dão um caminho. Conduz, exatamente. Então a regressão de memória, ela pode ser utilizada para essas questões que envolvem tratamento. Dentro da hipnose forense, para resgatar memórias de testemunhas, ela não é utilizada pelos juízes, mas no período de investigação, né? Sim, mas explica uma coisa, quais são os protocolos que podem ser feitos dentro de um atendimento clínico? São vários, são mas diversos assim, protocolos. Os principais, os populares. Regressão de memória, que a gente está falando não de regressão de vidas passadas aqui, também pode ser um assunto para outro dia, mas a gente está falando em regressão de memória. Outro dia... Na própria vida, que regressão... E olha que coisa interessante, outro dia estava aqui minha sobrinha e ela tinha perdido a chave do apartamento, da casa dela. E agora, não sei onde tá, não sei, tava indo para casa de carona com as meninas, né? Deu meia volta. Deu meia volta e perdi a chave. E aí voltaram para cá e a Rayana também tem curso de formação em hipnose, mas não foi por causa disso. Eu não deixei ela pensar muito, e como ela tem a confiança comigo, eu já de cara, né, fecho os olhos, vamos lembrar o momento em que onde você estava, que você viu a chave a última vez. Então, regressão de memória é algo muito simples. Ela lembrou, né? Foi lá. Daí fechou o olho, daí a gente faz a prática, lembra o momento da última vez que você estava com a chave. Daí tá, local aberto, fechado, estava sozinha ou acompanhada. E foi, de repente ela disse, tá atrás do sofá. A hora que eu peguei a bolsa, caiu atrás do sofá. E aí ela ligou para a casa da amiga, a amiga já estava procurando a chave na casa inteira, e ela disse, olha, acabei de fazer aqui a hipnose e acabei de ver aqui na minha mente mesmo que eu derrubei a chave atrás do sofá. Foi lá, estava a chave atrás do sofá. É mágica isso? Não é. O que acontece, a mente consciente, ela elimina muitas das coisas que não são importantes, mas estão ali gravados. É por isso que daí muitos traumas estão lá quietinhos, né? E tá gravado, a hora que você fica com a mente focada e lembra daquele momento de novo, vem detalhes que a tua mente consciente não lembra. Mas isso é um outro dia para falar também do modelo da mente. A gente pode falar, aprofundar um pouco mais em alguns assuntos, né, mãe? Sim, mas empolgante. Então, o tema é empolgante, mesmo porque não existe mistério em volta da hipnose, no sentido que essa ferramenta pode ser utilizada por qualquer pessoa. Eu também, digamos, volta e meia, quando eu perco alguma coisa, fecho os olhos, respiro, tento lembrar a última vez, né? Mas isso buscando a regressão de memória. Então, não existe, o que existe é um treinamento na técnica, como qualquer outra coisa. A gente falou da regressão, aí pode fazer protocolo de, por exemplo, emagrecimento, mas também para treinar a mente, né? Não vai fazer milagre. Não. Tabagismo. Isso não faz milagre. O protocolo de emagrecimento são protocolos, né? É uma reeducação também, mas trabalha de uma forma natural, sem sofrimento, digamos assim. Vai fazer com que a gente busque a origem do descontrole, porque se a gente for falar em hipnose, hipnoterapia, falando de novo que não deveria existir o termo, mas tudo bem, nós temos o que a gente chama de ganho secundário. Então, todo problema que a gente pode ter, a gente tem que pensar o que eu vou perder se eu me livrar daquele problema. Então, se eu me livrar da compulsão alimentar, o que eu vou perder? Eu vou perder a atenção da minha mãe, a atenção do marido, a atenção... Então é isso tudo que vai ser investigado. A mãe também trabalha, a gente vai trazer outro vídeo sobre realidade virtual, que dá para conciliar no trabalho da hipnose. Sim, é uma infinidade de caminhos. É amplo, né? Então a gente tem uma gama, mas realmente a realidade virtual, a gente até ia acabar nem falando aqui,
A realidade virtual é um plus dentro do protocolo da hipnose. Eu acho que eu sou Com óculos, né? uma das pioneiras no Paraná, tem uma colega em Santa Catarina, tem outra na Bahia, essas mulheres trabalhando com realidade virtual, óculos de realidade virtual, para complementação dos protocolos, em especial para tratamento de fobias. Então a gente vai utilizar. É um assunto super amplo, que eu fiz questão de trazer a minha mãe aqui, aproveitando esse mês das mães, né? E para desmistificar um pouquinho, e se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui no box, no comentário, ou mandar um e-mail pro meu e-mail, que também sempre deixo na descrição. E a gente vai trazendo outros assuntos, né? É importante lembrar que um dos projetos que eu queria tanto ter um canal no YouTube era a gente fazer um canal sobre hipnose nós duas. Eu cheguei a fazer um curso, né? Com o Valentim sobre YouTube e hipnose, que foi muito legal. Sim. Então é isso que eu queria trazer. Eu quero que minha mãe volte outras vezes. Tem algum recado final? Tem. Vocês viram que várias vezes eu fui falar e aí a Luana falou também, porque se deixar que eu me empolgo. Eu sou da área de humanas, né? Advogada de formação e esse tema realmente é empolgante. A gente, quem sabe, fazer mais para frente uma live, que daí possa ter perguntas, mas sei que esse foi assim... Uma pitadinha do que a gente poderia trazer em relação a esse universo. E é isso, eu estou à disposição aqui, estou bem feliz de estar. E ela falou em rapport, a prova, rapport é isso aqui, as duas estão mais ou menos na mesma posição, com o cabelo para o mesmo lado. Então, rapport é essa integração, que é muito importante, conexão para todas as terapias. Vai aplicar o reiki. Para tudo, né? É importante na essa vida, conexão. para vendas. E a tendência do rapport é esse espelhamento. Você entra tanto em sintonia com outra pessoa que você começa uma coisa a espelhar. importante. Eu e minha mãe, a gente mora juntas, por isso que a gente tá gravando juntas e estamos pertinho uma da outra. A gente já convive diariamente juntos nesse período de máscara, da quarentena por conta disso. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, comentem, deixem um recado legal. Qualquer dúvida, entre em contato. E até o próximo vídeo. E estejam com a gente sempre. Beijo. Um abraço. Tchau, beijo. tchau. Tchau, tchau.